Olá, amigos internautas, amados irmãos, Ahim, Shalom, paz seja convosco, eu sou o Rabino Shai. Estou aqui mais uma vez com vocês para vos falar da preciosa palavra de Deus. Quero convidar vocês para nós orarmos ao eterno nosso Deus. Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, em nome de Yeshua, Hamashia, nosso Messias, estamos aqui mais uma vez, Senhor, nesta oportunidade, para falarmos da Tua preciosa palavra. Abençoa-nos, dá-nos a direção do Teu Ruach. Que seja da Tua vontade abençoar-nos, conduzir-nos em paz, abrir as mentes, os corações, guiar-nos pelo Teu Ruach, para que tudo que falarmos seja de acordo com a Tua vontade. Pai Santo nos abençoa, e igualmente os nossos Ahim, os nossos irmãos que estão aí também atentos, aqueles que estão vivendo o processo de conversão, que o Eterno possa abençoá-los. Nós rogamos e agradecemos, Bishem, em nome de Yeshua Meshireino, Yeshua nosso Messias. Amém. Amados Ahim, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez e a gente quer dar continuidade ao que a gente falava. Nós citávamos o livro de Romanos, capítulo 11, onde Deus começa falando ali, fazendo uma pergunta, no versículo 1, porventura rejeitou Deus o seu povo? A gente sabe que hoje prevalece muito no mundo religioso a teologia da substituição. O que é isso? Será que você crê na teoria da substituição? Talvez você vai dizer assim, não, o que é isso? É substituir Israel. Os religiosos hoje, muitos deles dizem assim, nós somos Israel. Nós não temos nada a ver com Israel. Israel negou Yeshua, Israel morreu, acabou, e hoje quem está no comando somos nós. Nós somos o Israel espiritual, há quem diga. Mas será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Será que Deus trocou de povo? Mudou a nação sacerdotal? Jogou por terra o compromisso que ele fez lá no passado com os nossos pais? Será que ele jogou tudo por terra? Será que ele anulou? Israel deixou de ser nação? Será? Claro que não. Claro que não. Romanos capítulo 11 nos prova isso. Israel não deixou de ser nação. Não deixou de ser o povo de Deus. Não deixou de ser a nação sacerdotal. E no reino vindouro, nos dias do Mashiach, no reino milenar messiânico, o remanescente de Israel será salvo como nação e vai continuar. E aí sim, vai sair pregando a Torá a todos os povos, que mit Sion tetse Torá, porque de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 1, diz assim, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Então Paulo fala isso e Paulo fala, eu sou israelita. Como é que ele rejeitou seu povo? Gente, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, se Deus rejeitou o seu povo, Israel, como é que você explica eu ser israelita? Não era para ser Paulo aqui, era para ser outro. O apóstolo Manuel, o apóstolo Sebastião, não Shaul Rachalia. Deus rejeitou seu povo. Ele falou, não, porventura Deus rejeitou seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita. Eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que escolheu. Deus não desistiu.
E ele cita aqui Elias, ele fala, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Quer dizer, ele coloca a situação de Elias. Ó, só sobrou eu. Paulo então está perguntando, será que só sobrou eu? Rejeitou Deus o seu povo, mas eu sou israelita. Não, tem 7.000. Tem um grupo chamado de eleitos. Nós vamos encontrar aqui no versículo 7, né? Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Gente, quem são os eleitos? Ó, o que Israel buscava? Então a pessoa pensa assim, tá vendo? Tá dizendo que Israel tá fora. O que Israel buscava não alcançou. Então, quem que alcançou? Há quem vai dizer, são gentios. Não, não é isso que está escrito aqui. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. Esses eleitos são aqueles 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal, que Paulo está fazendo referência. Destruíram todo o teu povo? Não. O Senhor falou, não. Ainda tenho 7.000. Agora, também nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Aí o 7 diz, porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. Quem são os eleitos? São aqueles que abraçaram a fé judaica de Yeshua, são os eleitos. De dentro de Israel, aqueles são eleitos. Aqueles são os 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal, que sobreviveram. Entenderam? Olha, vou repetir o verso. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Olha aqui, ó. Os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Então, dentro do povo de Israel, daquela época, da época de Paulo, de Shaul, uma parte foi eleita, aceitou Yeshua, formou a congregação judaica de Yeshua, formada, eu vou dar uns textos aqui para vocês para provar que foi formada de milhares de israelitas, tá? Não é verdade aquilo que falam, foram poucos os que aceitaram Yeshua, o resto negou. Não, isso não é verdade. Foram muitos que aceitaram Yeshua. Poucos foram os que ficaram sem Yeshua. Os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Mas eu vou provar na frente aqui para vocês que esses eleitos aqui não se trata dos gentios, não. Olha, em Atos 6, verso 7, diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Tá vendo? Como é que os judeus rejeitaram Yeshua? Vocês sabem qual era o trabalho dos sacerdotes? Vocês sabem? O trabalho dos sacerdotes era ensinar o povo. Claro, eles tinham outras atividades, mas uma delas era ensinar o povo a Torá. E veja, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aceitou. Então foi muita gente que aceitou Yeshua. Vamos ver aqui, eu li João, no programa anterior, eu li João 11. Mas no
No capítulo 12 de João, verso 42, eu quero ler com vocês, João 12, 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Olha, gente, grande parte dos principais creram em Yeshua. Muitos, obviamente, não se uniram de medo, mas grande parte. Então, não é realmente assim. Nós vamos ver aqui, em Atos ainda, mais uma passagem que vai nos falar da quantidade de pessoas que creram em Yeshua. Dentre o povo de Deus, são considerados aqui dezenas de milhares. Dezenas de milhares. Vamos ver aqui se eu consigo encontrar. No capítulo 21 de Atos, 21, verso 20. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem. Como é que foi um pouquinho só que creu? Isso é um engano. A congregação de Yeshua, formada dos eleitos, era formada de judeus, de israelitas. Eu repito, Cornélio foi o primeiro gentil que ingressou, parte da grande multidão, que também contém judeus, a grande multidão. Então, olha, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Uma outra versão fala quantas dezenas de milhares. Dezenas, 10 mil, 100 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, quantas? 144 mil, né? Dezenas de milhares de judeus aqui creem. E todos, olha, uma coisa importante, e todos são zeladores da lei, da Torá, cumpridores da Torá. A congregação de Yeshua, meus amigos, cumpria a Torá. Não era contra a Torá. Até porque, de acordo com Jeremias 31, 31 a 33, Deus iria fazer uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel, e fez com a implantação, com a pregação de João e com a implantação da congregação de Yeshua. Deus iria implantar a Torá nos corações daqueles que creem. Então, nova aliança não é diminuir mandamento, tirar mandamento, jogar mandamento por terra, reduzir, não ter mais Torá. Pelo contrário, é colocar a Torá nos corações. Eu volto a dizer para vocês que Cornélio foi um homem cumpridor da Torá. Quando ele chegou naquele nível de obediência à Torá, Deus chamou ele e mandou ele procurar Pedro para ele fazer parte da congregação de Yeshua. Então vejam quantos milhares de judeus aqui creem. São os eleitos. Os eleitos. Eu estou dando continuidade ao programa anterior, não é? Aí aqui na sequência fala que esses que foram endurecidos, Deus lhes deu, está no verso 11, Romanos 11, 8, aliás, diz assim: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então, esse segmento judaico que não crê em Yeshua, nós temos segmento judaico formado pelos eleitos que creem em Yeshua, que representam Elias, uma das testemunhas, o profeta Elias,
que é o segmento judaico que prega, é o segmento judaico que tem o Ruach, o Espírito Santo, e que, portanto, profetiza e prega. E nós temos o segmento judaico endurecido, que é representado por Moshe Rabbeinu, que representa a Torá, a tradição, os costumes, a música, a liturgia, a cultura. Esse é o judaísmo tradicional representado por Moshe Rabbeinu. Mas tanto Moshe Rabbeinu, tanto o judaísmo tradicional que não crê em Yeshua, como o judaísmo que crê em Yeshua, ambos são Israel, ambos são a nação sacerdotal. E aqui, em Romanos 11, fala de uma oliveira, não é? Aqui fala de uma oliveira. Aqui fala também na continuidade, já vamos falar da oliveira aqui, no versículo 15, Romanos 11, 15, vamos ler. Porque se a sua reconciliação, porque se a sua rejeição, a rejeição dessa parte que ficou endurecida, tá? Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, o que aconteceu lá quando houve um endurecimento? Cornélio começou a entrar os gentios. E o povo judeu, já como nação, já parou por ali. Como nação. Continuou a salvação do povo de Israel, mas individualmente, não como povo. Não é? Então a rejeição, que é essa parte endurecida, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? Ou seja, quando chegar a época da vinda de Yeshua, que é o tempo da admissão do povo de Israel endurecido hoje, haverá vida dentre os mortos. O que é isso? Ressurreição. É a ressurreição prevista pelos apóstolos. Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, aos Tessalonicenses, que haverá a ressurreição dos santos, que os santos serão transformados. É exatamente no tempo da readmissão do restante de Israel. Nesse mesmo capítulo vai falar quando a plenitude dos gentios houver entrado. É esse tempo que virá Mashiach. E continua no capítulo 11, verso 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. O que é a raiz? O que é a oliveira, meu amado? A oliveira é o povo de Israel. É a nação de Israel. Isso é a oliveira. A oliveira é a nação sacerdotal. É a nação de Israel. Formada dos eleitos, não é? Os não eleitos, ramos cortados. E agora nós vamos falar dos gentios, que começaram a partir de Cornélio a serem enxertados nessa oliveira, que é Israel. Veja bem, verso 17 nós vamos ler. E se algum dos ramos foram cortados, são aqueles que foram endurecidos, está lá no 7. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro ou oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Veja bem, os gentios que se convertem, que se achegam a Deus, são considerados zambujeiro, oliveira brava. Então esses ramos da oliveira brava,
esses gentios, eles são enxertados na oliveira. Eles vão estar junto com os ramos naturais, com os eleitos. Você não vai estar junto aqui na oliveira com a parte endurecida, porque a parte endurecida são ramos quebrados. Não estão mais ligados ali, estão quebrados, estão ali no chão. E você foi enxertado exatamente, você gentil foi enxertado exatamente no lugar daqueles ramos quebrados, que estão quebrados. E você foi feito, uma vez enxertado na oliveira, e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva. Meu amigo, se você foi cortado do zambujeiro natural, foi quebrado, e foi enxertado na oliveira, qual é a seiva que agora vai correr por dentro desse galho, desse ramo? Não é a seiva da oliveira? Não é mais a seiva do zambujeiro, é da oliveira. Então aquela seiva velha, aquela seiva de zambujeiro, ela vai sendo expulsa e vai entrando a seiva da oliveira, tá? Que você está enxertado. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie quanto os ramos. Veja bem, agora eu quero falar com você que acha que está enxertado. Você acha. Você pensa assim, não, eu estou enxertado na oliveira. Estou enxertado. Você acha que está enxertado, né? Então o que Paulo fala? Não te glorie quanto os ramos. Não fica falando quanto os ramos naturais. Não fique falando quanto os ramos. E se contra eles te gloriares, verso 18, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então você está vivo, enxertado na oliveira que é Israel, formada agora pelos israelitas eleitos, e você fique sabendo que é daquela raiz de Abraão, Isaac, Jacó, lá dos nossos pais, é que você está se alimentando. Não é mais do zambujeiro. Tá? Então não te glories contra os ramos naturais, porque não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, aqueles endurecidos, para que eu fosse enxertado. Como é que você vai enxergar agora o judeu que não crê em Yeshua? Puxa vida, hein? Ele está endurecido e por causa disso eu tive a oportunidade. Custou isso, ele está endurecido, ele não está entendendo quem é o Mashiach, quem é Yeshua. Por causa disso eu entrei nesse espaço dele. Então, em vez de você gloriar contra esse ramo que foi quebrado, você deve amá-lo, dar a prioridade para ele. Cadê a prioridade que é dado para o povo de Israel? Cadê? Na pregação do Evangelho, Paulo fala lá em Romanos 1,16, primeiro judeu, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Cadê a prioridade do povo de Israel? Por que não é dada a prioridade ao povo de Israel? Porque é muito mais fácil chamar o gentil do que chamar o povo de Israel. Para você levar a mensagem para o povo de Israel, você tem que ser um ramo enxertado na oliveira. E você sabe qual é a diferença? A grande diferença de você ser um ramo enxertado na oliveira? Eu vou pedir para nós colocarmos aí agora um pouco da... Vamos fazer aqui um intervalo e na sequência nós vamos falar
é o que acontece se você é enxertado na oliveira. Né? Você já sabe que você vive da seiva da oliveira. Aí você não pode se gloriar contra o ramo quebrado que está ali no chão. Você não pode se gloriar contra ele. Porque se ele não fosse quebrado, você não ia ser colocado ali. Mas como é que você pode ajudar aquele ramo quebrado? Daqui a pouco. Vamos ouvir aí uma canção. Essa canção é a cantada pelo nosso povo da África, é isso? Nós vamos ver aí os nossos irmãos, nossos Ahrim, de Angola, um grupo deles, um pequeno grupo de Angola, que estava conosco na reunião na Namíbia, num congresso que tivemos lá, um pequeno grupo cantando uma canção judaica. Vamos ver. Então, meus amados, nós estamos aí, vimos aí uma canção muito conhecida, Shabbat Shalom, né? Cantado por um grupo de nossos Ahrim de Angola, na África, nesse evento que a gente teve na Namíbia, não é? Ali tivemos a oportunidade de estudar, nós tivemos ali uma representação dos Estados Unidos, nosso querido Rosh Sion e sua esposa Charlene. Tivemos ali também, junto com o Rosh Avraham, que é nosso Rosh na Namíbia. E tivemos também uma representação, o Sifo, irmão Sifo, Ahrim Sifo, de Joanesburgo, África do Sul. Tivemos ali uma delegação de 12 pessoas de Angola, língua portuguesa, né? Inclusive esse grupo que estava aí dançando, e também uma representação, um casal, que é o Rosh, o líder, e a esposa, que vieram do Quênia, que representa uma comunidade de cerca de 5.000 membros, vivendo a fé judaico-messiânica ali, naquele país da África, no Quênia. Agora nós vamos rodar mais uma canção, que é o Veshameru. Essa canção é muito importante porque ela fala que o sábado foi dado para os filhos de Israel. Nós temos explicado aqui para vocês que muitos religiosos estão guardando o sábado, mas o sábado, particularmente a guarda do sábado, resulta de uma aliança feita particularmente entre Deus e o povo de Israel. Quando Deus dá a Torá ali em Horebe, os mandamentos, Israel se compromete em fazer e obedecer, aí Deus dá o Shabat e fala, o sábado servirá de sinal entre mim e vós. Então, o Shabat, se outros guardam o Shabat aí, não sendo israelitas, estão guardando sem sentido. Vamos supor, eu sou brasileiro. Eu moro em Curitiba atualmente, estou um tempo aqui em Curitiba. Se eu começar a guardar leis dos Estados Unidos aqui no Brasil, eu pego a Constituição americana e começo a cumprir leis americanas aqui, que valor vai ter aqui no Brasil para mim? Nenhum.
E nem lá para os Estados Unidos, um brasileiro está cumprindo leis americanas lá, não vai ter sentido nenhum. Agora, se eu for para os Estados Unidos, aí sim, aí tem sentido eu cumprir lá. Eu posso até estudar, mas vou cumprir lá, porque lá vai ter o real valor. Então, se você não faz parte do povo de Israel, nós estamos falando agora em ser enxertado na oliveira, se você não é verdadeiramente parte do povo, e você guarda o Shabat, você guarda o Shabat para nada. Agora, se você quer guardar o Shabat, você está no processo de conversão, já passou lá os 4 mandamentos de Noa, os 4 mandamentos de Atos 15, está cumprindo os 7 mandamentos de Noa, quer cumprir mais preceito, está no processo de Techuvá, cumprindo Torá, você vai guardar o Shabat também, porque aí você está se preparando para ser enxertado no povo. Aí tem sentido o Shabat, mas senão não tem. Vamos ouvir então essa música, vamos ver esse vídeo que fala da aliança que Deus fez com o nosso povo de Israel, do qual nós fazemos parte. Vamos ver. Hi, this is Veshamru by Moshe Rothblum. Veshamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם בני ובני ישראל אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם כי ששת עמים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם וביום השביעי שבת וינפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Então nós vimos aí o Veshamru, né? Entre mim e os filhos de Israel, o Shabat é um sinal, é um sinal de identificação nossa, né? Nos identifica com Deus, como Deus sendo nosso Deus verdadeiro e nós sendo povo desse Deus verdadeiro. Voltando aqui em Romanos 11, a gente está falando justamente sobre isso, sobre o enxerto e ser parte da raiz da oliveira. O verso 19 diz assim, o verso 18 diz, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Viu? Nós, você, nós somos parte da oliveira. Se somos israelitas, fazemos parte da instituição de Yeshua, somos os eleitos. Se viemos do mundo gentil, dos gentios, somos ramos de zambujeiros enxertados na oliveira. Então devemos ter em mente que o que nos sustenta é a raiz. A raiz é Israel. É Abraão, Isaac, Jacó, a Torá. É isso que nos sustenta, tá? É para que a gente se lembre, né, de que não são os ramos que sustentam a raiz, mas a raiz dos ramos. Hoje o negócio está invertido, né? Tem gente que acha que, não é? Tá de cabeça para baixo. O ramo é que está alimentando a raiz. Não é a raiz que alimenta os ramos. Agora eu perguntava antes aí da música, né?
Qual é o significado disso? A raiz que nos alimenta. Vamos ler aí o verso 19, Romanos 11. Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Tenha isso em mente, eu falava com você. Os ramos quebrados, o Israel natural, que está aí, representado dos mais diversos segmentos. Judaísmo conservativo, judaísmo reconstrucionalista, judaísmo, enfim, ortodoxo, enfim, diversos ramos conservativos, diversos ramos, né, da reforma, representam esse braço endurecido, esses ramos quebrados. Aí você tem que olhar para esses ramos e dizer: esses ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado no lugar deles. Como é que você vai olhar para aqueles ramos agora? Diferente, né? Não com antissemitismo, não com o dedo para acusar, para falar contra o povo judeu. Não. Você vai pensar de outra maneira. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Em vez de você se ensoberbecer, se achar acima do povo, teme, você está ligado ali. Está se alimentando daquela seiva que vem daquela raiz. Tá? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que também não te poupe a ti. Ó, se Deus não poupou os ramos naturais e os quebrou, dando lugar para você, não te glorie contra os ramos, porque Deus pode quebrar você de novo. Muito mais fácil quebrar você que é enxerto do que um ramo natural. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, esses ramos cortados, esse segmento judaico, esse povo que está aí, que não crê em Yeshua, também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Por isso eu disse que Israel está endurecido como nação, não como pessoas. Qualquer judeu natural pode ser reenxertado ou enxertado no seu próprio tronco a qualquer momento. Basta que tenhamos condições, como Elias, de lhes apresentar Machia. Não Machia nos moldes cristãos, mas nos moldes judaicos. A qualquer momento, Deus pode tornar a colocá-los na sua oliveira. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira? Então tá aí. Se você, sendo um ramo estranho, sendo um ramo de zambujeiro, você foi enxertado ali, e você está vivo, você está se alimentando daquela seiva, quanto mais os ramos naturais. Então, meus amigos, eu quero fazer uma pergunta para você. Esses ramos aqui que foram cortados, o povo judeu, que não crê em Yeshua, secou? Você acha que esses ramos estão secos? O que você acha? O que é que você pensa? Responda aí com você mesmo. Você acha que esses ramos, que é o povo de Israel que não crê em Yeshua,
que foi cortado e que deixou lugar para você ser enxertado, esses ramos estão secos? É a minha pergunta. Não. Porque se esses ramos estiverem secos, não tem mais como reenxertá-los. Eles estão cortados, mas não secos. Não secos. Entenderam? Por isso eles podem ser reenxertados. Então Israel não é um ramo seco. É um ramo, o Israel que não crê em Yeshua, a parte de Israel que não crê em Yeshua, é um ramo cortado, quebrado, mas não seco, que pode ser enxertado a qualquer momento. Entenderam? Agora, vem aí um questionamento. Como é que você vai me provar que você é enxertado nessa oliveira? Primeiramente, muitas pessoas que eu pergunto, você é parte do povo de Israel? Não, não sou. Pronto, já confessou que não é. Se ele não é parte do povo de Israel, ele não está enxertado na oliveira. A oliveira é Israel. Ah, a oliveira é Yeshua. Não, a oliveira não é Yeshua. Yeshua é a videira. A oliveira é Israel. Está confundindo as árvores. Tá? Quando a gente pergunta, você é parte do povo de Israel? Não, não sou. Tem alguns que falam, não, eu não tenho nada a ver com o povo judeu. Ainda fala isso. Tem alguns que falam, olha, guardar mandamento, guardar Torá é para judeu. Eu não sou judeu. Eu sou cristão, eu sou de tal religião, eu não sou judeu. Então eu não preciso guardar mandamento nenhum. A lei foi abolida, a lei é para os judeus. Você mesmo está confessando que você não é, que você é zambujeiro. Você não está ligado em lugar nenhum. Olha, o que uma oliveira produz? O que uma oliveira produz? Oliva, azeitona, não é isso? Então, vem a seiva lá da raiz, é distribuída nos galhos, e lá na ponta do galho, você vai ter as azeitonas, fruto da oliveira. E no galho que foi enxertado, você vai ter limão, laranja, pera, será? Será que naquele galho enxertado ali do zambujeiro, que está se alimentando supostamente da seiva da oliveira, da raiz, lá na ponta daquele galho enxertado, está dando limão? Está dando pêssego? Maçã? Laranja? Ou está dando azeitona também? O que você acha? O que você acha? Tem que dar oliveira, tem que dar azeitona, é claro. Eu falei, então, isso aí significa que o mesmo fruto produzido pelos ramos naturais tem que ser produzido pelos ramos enxertados. Ou seja, o cumprimento da Torá. O sinal, a prova de que você está enxertado na oliveira é você estar vivendo como um israelita. Você está vivendo a cultura judaica, você está vivendo a tradição judaica e você, sobretudo, estar cumprindo a Torá. É isso que estar enxertado na oliveira. Não adianta você falar para mim que está enxertado na oliveira se você não cumpre Torá, não está. Como é que você está enxertado lá e não está dando fruto? Aí cai naquilo que João falou, que Yeshua falou, a árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Se você verdadeiramente tivesse enxertado e você não tivesse dando frutos, você seria cortado. Você está inútil ali, só consumindo a seiva da oliveira. Mas você, se você está verdadeiramente enxertado na oliveira, e os galhos da oliveira produzem azeitona, você também estará produzindo azeitona. Entenderam? Se aqueles galhos que estão no chão
não secos, como eu já expliquei. Eles estão ainda vivendo a Torá. Muito mais você que está ligado no tronco deve cumprir Torá. Entenderam? Então, os eleitos, gente. Os eleitos permanecem. Resumindo, nós somos a nação sacerdotal. Eu já falei para vocês que aqueles ramos que caíram não estão secos. Aqueles que estiverem, a qualquer momento, poderão ser reenxertados, porque está escrito aqui que eles facilmente são reenxertados. A qualquer momento que eles creem em Yeshua, eles são reenxertados na oliveira. Tá? Agora você que é zambujeiro, cuide de produzir o bom fruto ali, viu? Cuide de dar resultado naquela oliveira. Então é fácil. Se você diz que está enxertado na oliveira, mas você não cumpre Torá, você não está enxertado. Na oliveira, não. Você continua produzindo, eu não cumpro Torá, não cumpro nada, então você continua sendo zambujeiro. Em Gálatas capítulo 3, verso 27, diz assim: porque todos quanto fostes revestidos, todos quanto fostes batizados em Yeshua, no Mashiach, já vos revestistes do Mashiach. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Yeshua HaMashiach. E se sois de Mashiach, olha, veja bem, preste atenção, Gálatas 3:29. E se sois de Mashiach, então sois descendência de Abraão. Se você é do Mashiach, você é descendência de Abraão, você é israelita. Você é parte do povo. Como é que você fala que você não é? Não, eu não sou. Eu não cumpro Torá, eu não preciso cumprir Torá. Então você não está no Mashiach. E se sois de Mashiach, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tá? Vamos inverter. Se sois herdeiros de Abraão, se sois herdeiros conforme a promessa, e se sois descendência de Abraão, então sois do Mashiach. Inverti a ordem. Então não tem como você ser do Mashiach e não ser descendência de Israel. E não tem como você ser descendência de Israel enxertado e não ser descendência de Abraão. Entenderam? Vamos ver mais um texto aqui em Efésios, capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2, versículo 11. Vamos ler. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Éreis. Passado, gente. Se não é mais gentil, é o que agora? Você não pode achar que é gentil e ser gentil. Vocês éreis. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ou seja, em tempo passado, os irmãos de Éfeso eram chamados gentios pelos judeus. Mas agora não são mais? Por que eles não são mais, hein? Se eles eram, então eles não são mais. Eram chamados incircuncisos, pelos judeus. Por que não são mais chamados incircuncisos? Hã? Lembrai-vos, verso 12, que naquele tempo estáveis sem Mashiach. Naquele tempo eram gentios,
naquele tempo estáveis sem Mashiach, naquele tempo éres incircuncisos. Que naquele tempo estáveis sem Mashiach. Lembrai-vos, estava sem o Mashiach. Separados da comunidade de Israel. Lembra lá do Isaías 56? Não digo estrangeiro. O Senhor me apartará do seu povo. O estrangeiro que se aproxima do Senhor para abraçar a aliança do Senhor, para cumprir a Torá. Não diga, o Senhor me separará do seu povo, me apartará. Lembrai-vos que naquele tempo, estáveis sem Mashiach, separados, naquele tempo a gente estava separado da comunidade de Israel e agora nós não estamos mais separados. Ou você está separado ainda? Se eu perguntar para você, você na sua comunidade que você frequenta, você está ligado a Israel? Você se considera parte do povo de Israel lá? Se considera, você tem que ter fruto. Você tem que estar produzindo azeitona na ponta do galho. Não adianta nada você falar que é Israel e não cumprir Torá, não cumprir a lei, não cumprir as festas judaicas, não cumprir o Yom Tovim, os feriados judaicos, não praticar a pureza familiar, comer carne com sangue, comer sangue. Não adianta você dizer que está na comunidade de Israel, você não está. Você está produzindo fruto de zambujeiro. Não está produzindo azeitona. E se você está dentro de uma comunidade messiânica e você continua gentil, você está na mesma situação. Você não pode, você tem que exigir, você tem que falar, eu quero ser israelita, eu não quero ser gentil. Não adianta nada eu ser um gentil messiânico, eu ser um gentil dentro de uma comunidade messiânica. Não adianta nada. Paulo disse que a gente era gentil, a gente não é mais. A Torá dá o direito do estrangeiro gentil se converter. Sempre deu esse direito. E ele tem que se converter para ele se tornar parte do povo. Lembrai-vos que naquele tempo estáveis sem Mashiach, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Não tem direito nas promessas. Você não tem direito. Você estava estranho, estrangeiro, estranho, você não tinha direito nas promessas. Naquele tempo, meu amado. Naquele tempo, você não tinha esperança e estava sem Deus no mundo. Essa é a situação do gentil. Separado da comunidade de Israel, sem Mashiach, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, ó, enxertado na oliveira, ó, parte do povo de Israel, ó. Mas agora, em Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, estavam longe, já pelo sangue de Mashiach chegastes perto. Você está perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Lembra lá a palavra do Caifás? Para reunir em um corpo todos os filhos de Deus que andavam dispersos. E Yeshua falou assim, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas me convém agregá-las. E haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. É essa comunidade dos eleitos, da oliveira, ligados, que nunca se desligaram da oliveira. Viu? A comunidade de Yeshua nunca se desligou de Abraão, Isaac, Jacó, da Torá, dos patriarcas. Ela continuou uma congregação judaica.
Somente no 4º século é que houve apostasia. E parte dessa comunidade, uma parte maior, sem dúvida, se aliou com o Império Romano e se tornou no cristianismo romano. E depois a reforma que veio no século XVI, não reformou praticamente nada, porque não voltou às raízes judaicas do 1º século. Somente aquele que volta às raízes judaicas do 1º século é que vai seguir a fé original. Entenderam? É isso que é a verdadeira restauração, o que nós chamamos de techuvá. É um retorno lá às raízes judaicas. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Isso aí está mais vinculado àquela acepção que havia, que até um certo ponto era necessária. Quando Pedro foi chamado para ir na casa de Cornélio, ele não iria de jeito nenhum, porque não estava permitido a um judeu cegar-se ou ajuntar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame como um imundo. Por quê? Porque Deus mostrou a Pedro que entre os gentios haviam gentios que estavam se convertendo. E que aí não podia mais prevalecer aquela separação. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Então, gentios enxertados na oliveira, parte daquela congregação de Yeshua, que nunca saiu do judaísmo, nunca deixou de ser judaica. Então agora ele faz parte do mesmo corpo. Ele é parte do povo. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Gente, eu quero falar com vocês num próximo programa sobre a importância do Espírito Santo. A importância. Porque o Espírito Santo, até a formação da congregação de Yeshua, ele era concedido somente aos profetas, reis e sacerdotes. O povo não tinha urua, não recebia o Espírito Santo. Mas na comunidade Yeshua, no primeiro dia de Shavuot, de Pentecostes, na festa de Pentecostes, foi concedido urua, aquela comunidade de Yeshua. Aqueles que eram batizados eram revestidos do Ruach HaKodesh, do Espírito. E o resultado disso é que eles passavam a profetizar. Nós vamos falar sobre isso, sobre a importância da concessão do Espírito Santo. De maneira que quem não tem o Ruach não é apto para ensinar. Para ensinar como é necessário. Pode até ensinar, mas não como é necessário. Então Deus concedeu o seu Ruach para que a gente possa profetizar. Deus concedeu o Ruach para que a gente possa ser guiado em toda a verdade. Para que nós nos lembremos de tudo quanto nos foi dito, foi o que Yeshua falou. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. E eu vou adiantar para você que está no processo de conversão. Você só recebe o Ruach depois que você estiver cumprindo o Torá e que você recebeu o batismo. Aí que você recebe a imposição de mãos para receber o Ruach. Você pode me perguntar, mas então eu não tenho o Espírito Santo? Bom, eu já expliquei isso e volto a repetir, porque as pessoas sempre perguntam. O Espírito Santo atua na pessoa desde o primeiro momento que ele começa a ler a Bíblia, a buscar o Senhor, o Espírito começa a operar, a atuar nele, mas não habita nele. É diferente de ter o Espírito, já está cheio do Espírito, apto para pregar, para ensinar,
para profetizar. Isso não é dado para você. Quantas pessoas nós conhecemos que se juntaram à comunidade, e são pessoas que muitas vezes fizeram teologia e depois quando chegam dizem, olha, o que eu sabia de Bíblia era 20%. Por quê? Urua. Então é preciso receber o dom do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso num programa vindouro. Não é só aceitar Yeshua e ser batizado. Tem que aceitar Yeshua, começar a cumprir Torá do mínimo, até você chegar num ponto que agrada a Deus. Aí você é batizado. Aí você recebe o Urua. E aí você vai profetizar. Verso 19, Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Quando é que a gente deixa de ser estrangeiro? Vamos supor que eu vou lá para os Estados Unidos. Eu fico lá, eu posso ficar lá 6 meses. Eu fico lá 4 meses. Eu sou americano? Não, não sou. O que eu sou? Estrangeiro. Eu só vou deixar de ser estrangeiro lá quando eu ganhar a cidadania americana. Meu green card, aí eu vou... Agora eu sou americano, cidadão americano. Aí, eu posso dizer que eu sou americano. Eu posso dizer para os americanos, eu não sou mais estrangeiro, eu sou cidadão americano. E Paulo fala aos Efésios, assim que já não sois mais estrangeiros, gentil, gente. Você não é mais gentil, não existe igreja gentílica, congregação gentílica, não existe isso. A congregação de Yeshua é judaica, e quem se une a ela não é mais estrangeiro, não é mais gentil, mas é concidadão dos santos, é da família de Deus, é parte do povo. Edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas, dos nossos sábios. Os nossos sábios da congregação israelita da Nova Aliança são os apóstolos e profetas. São nossos sábios. Com todo o respeito que eu tenho pelos chamados sábios, mas fica um pouco a desejar porque tem que ter Urua, o Espírito de Deus. Então o nosso fundamento é esse, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Yeshua HaMashiach é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então guarde uma coisa, nós somos parte do povo de Israel. Eu não sou Israel espiritual, não, israelita espiritual, não. Eu sou israelita. Porque aqui disse que eu não sou mais gentil. Eu sou o quê, então, se eu não sou mais gentil? Não sou nada. Sou israelita, parte do povo. Ah. E aí sim eu posso me considerar enxertado. Enxertado tem que produzir oliva, azeitona. Torá. Eu tenho que viver Torá. Se eu sou enxertado, tenho que viver Torá. Eu tenho que dar o mesmo fruto do povo de Israel. Não posso dar outro fruto diferente. E aí, meus queridos, o Shabat que você está guardando, esse processo de conversão que você está fazendo, ele vai ter validade, porque você foi enxertado, no fim das contas, você foi enxertado na oliveira. Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa. Queremos agradecer a todos vocês pela atenção que nos deram. Muito obrigado. Vocês têm aí o nosso contato, vocês podem nos ligar, se comunicar conosco. Vocês podem também adquirir material. Eu estava falando aqui essas revistinhas. Nós temos muitas revistinhas destas, diversos temas.
são revistas do Shabat, do estudo bíblico para Shabat. Você pode adquirir e outros materiais aqui na nossa instituição para você avançar no seu processo de Techuvá. E se você desejar também contribuir com a instituição. Eu estava lendo um texto aqui, em outra palestra, que dizia que os gentios se sentiam devedores. Eu vou ler antes de terminar o programa com vocês. Eles se sentiam devedores. Olha, em Romanos 15, verso 27, 26. Porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Né? São comunidades formadas numericamente de muitos gentios naquela época. Aprove a ela tomar uma decisão, levantar uma coleta em benefício dos pobres de Jerusalém, dentre os santos. E isto lhes pareceu bem, verso 27. E isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com os bens materiais. Os irmãos da Macedônia e de Acaia sentiram isso. A gente participa dos valores espirituais dos judeus. A gente tem dívida com o povo judeu. Vamos ajudá-los com bens materiais. Então, se vocês estão sendo beneficiados e querem nos ajudar, nós agradecemos muito e nos colocamos à disposição de vocês para ajudá-los no seu processo de Techuvá. Shalom, shalom, paz seja convosco.